sódio, distúrbios de potássio, distúrbios de magnésio, distúrbios do cálcio, distúrbios de fósforo. Em todos eles, a gente vai sempre seguir a mesma linha. Vamos falar sempre sobre funções do eletrólito no organismo, causas do distúrbio eletrolítico do ponto de vista etiológico e do ponto de vista fisiopatológico, consequências do excesso ou da falta desse eletrólito e, por fim, como que a gente determina o diagnóstico deste distúrbio. Então, independente do assunto, independente do eletrólito, a gente vai seguir sempre daqui para frente essa linha pedagógica e essa sequência para que tudo fique muito claro na sua cabeça. Tudo bem, Verde? E a gente vai começar falando então nesse módulo sobre os distúrbios do eletrólito sódio. Tá? Lembra do sódio lá do terceirão, do cursinho, família 1A, né? Lina quer roubar Sérgio e França, todo mundo tinha sua frasezinha para poder guardar as famílias nas tabelas periódicas. Então, o sódio é extremamente importante para o organismo e os distúrbios dele não são diferentes. Então, vamos conversar sobre ele. Vamos em frente. Bom, então, começando na nossa linha pedagógica, quais que são as funções do sódio? Evidentemente que existem muitas funções relacionadas ao íon sódio, mas as principais são a manutenção do equilíbrio osmótico. Então, ele é uma partícula osmoticamente ativa. Quanto maior a concentração de sódio, maior vai ser a tendência daquele compartimento puxar a água, né? Então, ele tem uma importante função osmolar, o íon sódio, e uma importante função de condução elétrica celular em várias células do organismo, entre elas as células musculares cardíacas. Vocês lembram da bomba de sódio e potássio? Exatamente, né? Então, ele é extremamente importante para manter aí uma DDP na membrana celular e poder aí gerar o estímulo elétrico em várias células do corpo para elas poderem efetuar as suas funções de forma apropriada. Existem outras funções, mas as mais importantes, sem sombra de dúvida, a gente vê aqui no slide, né? O fato do sódio ser osmoticamente ativo, permitindo então o fluxo de água do lugar para o lugar mais concentrado, do lugar menos concentrado, e a atividade nas membranas celulares. Muito bem, pessoal. Entendido bem claramente quais são as funções do sódio, fica mais fácil da gente poder entender qual que vai ser o reflexo da ausência, da diminuição ou do aumento do sódio no organismo do meu paciente, seja ele cão ou seja ele gato. Vamos em frente? Então, quando que eu tenho uma hipernatremia? Geralmente a hipernatremia é considerada quando a gente tem uma concentração de sódio acima de 160 miliequivalentes por litro. Embora aí os valores de referência possam variar um pouco de laboratório para laboratório, de maneira geral, sempre fica em torno desse valor. As características mais graves da hipernatremia vão acontecer quando o paciente apresentar concentrações acima de 170 miliequivalentes, tá? Mas isso é variável de paciente para paciente e um paciente acima de 160 pode sim apresentar sintomas importantes de hipernatremia. Então, quais são as causas da hipernatremia? Por que um organismo, por que um paciente pode ter um excesso de sódio na sua circulação sanguínea? Basicamente, os dois mecanismos fisiopatológicos mais importantes são a perda de água pura, ou perda de fluido hiposmolar, então com baixa quantidade de sódio. Ora, se você está perdendo água pura ou um fluido com baixa quantidade de sódio, você vai estar ficando com um fluido rico em sódio dentro do seu organismo. E por isso se desenvolve a hipernatremia. Tá? Existem outras causas fisiopatológicas que envolvem distúrbios também na manutenção, no controle do íon sódio propriamente dito, não relacionado exatamente à perda de fluido. A gente vai falar mais um pouquinho dela daqui a pouco, mas é um mecanismo pouco importante do ponto de vista prático. Beleza, Beth? Bom, o que pode causar, por exemplo, a perda de água pura? A perda de água pura pode ser causada, por exemplo, por diabetes insípido, né, onde a gente tem uma grande perda de água via sistema urinário. A gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. E a perda de fluido hipotônico, aquele fluido que tem baixa quantidade de sódio. Pode acontecer, por exemplo, na insuficiência renal crônica e em qualquer processo orgânico em que você tem um
paciente com vômito e diarreia e a perda de fluidos hipotônicos. Então, esses são dois exemplos de mecanismos de doenças que levam a um mecanismo de perda de fluido hipotônico ou perda de água pura. Vamos falar um pouquinho mais dessas doenças agora, esmiuçar um pouco essas causas do ponto de vista prático. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Hipernatremia causada por perda de água pura. Então, eu estou perdendo água no organismo e estou ficando com o sangue concentrado com sódio em função da perda de água pura. Qual que é o mais importante? A diabetes insípido. E principalmente a diabetes insípido central. Por quê, professor? Porque a diabetes insípido nefrogênica ela é muito rara, foi muito pouco descrita na medicina veterinária. Tem 1 ou 2 trabalhos que descrevem o distúrbio em uma família de husky, se eu não me engano. Então são muito poucos animais onde já foi diagnosticada diabetes insípido nefrogênica. Mas, professor, eu não lembro muito bem o que é a diabetes insípido. A diabetes insípido central é caracterizada por uma falha na produção do hormônio antidiurético, da ADH. Se você não tem uma produção apropriada do hormônio antidiurético, então o animal vai urinar sem o menor controle, perdendo grande quantidade de água e gerando assim uma hipernatremia. A diabetes insípido nefrogênico seria o animal que tem a produção do hormônio antidiurético, mas não tem os receptores adequados no túbulo contornado distal e no túbulo coletor para responder à ação desse hormônio. Então, ele produz hormônio, mas as células não conseguem responder a esse hormônio. Tá? Isso é muito raro, como eu acabei de dizer, e muito pouco descrito na medicina veterinária. A diabetes insípido nefrogênica, uma resposta tubular inapropriada à secreção de ADH, o qual se encontra normal. Então, a diabetes insípido é a principal causa de perda de água pura. Outras causas, como por exemplo, diminuição da ingestão de água, que acaba entrando nesse mecanismo de perda de água, não é bem uma perda, mas o animal supostamente ingeriria menos água, e isso causaria uma concentração de sódio no organismo. Mecanismos de sede anormal, e aí entra também essa diminuição da ingestão, osmorregulação deficiente da liberação de vasopressina, acesso inadequado à água, temperatura ambiente elevada, febre, são todos mecanismos de aporte inapropriado de água para o organismo. Então, o animal não bebe a água apropriadamente e acaba concentrando sódio. Mas eles são muito raros na prática clínica. São, de fato, pouquíssimo importantes. É bom vocês saberem que existe, mas do ponto de vista prático, dificilmente vocês vão identificar o animal com uma hipernatremia grave decorrente de uma dessas causas, exceto pela diabetes insípida. Beleza, Vete? Vamos em frente, então, com as causas de hipernatremia. A segunda causa, o segundo motivo de hipernatremia é a perda de fluido hipotônico, ou seja, aquele fluido que tem sódio, mas tem sódio em uma concentração menor do que no sangue. Perdendo fluido hipotônico, você acaba gerando um sangue concentrado em sódio. E aí você tem, de fato, causas que são mais comuns na nossa rotina, como, por exemplo, a perda de fluidos gastrointestinais, vômito e diarreia. Então, vocês sabem que dezenas e dezenas de doenças inflamatórias, infecciosas, neoplásicas, metabólicas, renais, hepáticas, pancreáticas podem causar perda de fluido gastrointestinal. Então, são causas extremamente comuns. Nem todo distúrbio de vômito e diarreia vai ocasionar uma hipernatremia, que fique bem claro. A hipernatremia só vai acontecer se este fluido estiver sendo perdido por, de fato, hipotônico. Outro exemplo muito importante na nossa rotina é a insuficiência renal crônica, onde você tem um animal poliúrico que urina excessivamente e uma urina extremamente diluída, pouco concentrada. É um animal que normalmente apresenta uma urina isostenúrica ou hipostenúrica, com grande perda de fluido hipotônico, e por esse motivo é comum que o paciente renal crônico esteja hipernatrêmico. Mesmo mecanismo é observado na insuficiência renal aguda poliúrica. A gente tem sempre na cabeça, que a insuficiência renal aguda ela é oligoanúrica, com pouca ou nenhuma produção de urina. E o é de fato na maioria das vezes. Mas pode acontecer a insuficiência renal aguda poliúrica. E aí o mecanismo vai ser muito semelhante
ao da insuficiência renal crônica com perda de fluido hipotônico. Beleza? E aí você tem o desenvolvimento de hipernatremia. Os demais mecanismos são bem raros de acontecer. Pedro Feroz aqui, mudar de slide. Bom, mas vamos falar um pouquinho sobre eles, né? Diurese osmótica pode ocorrer, por exemplo, nos casos de diabetes mellitus, né? Inclusive é a próxima causa que é listada aqui. Mas pessoal, vocês vão ver na próxima aula de hiponatremia que na verdade é muito mais esperado que um animal com diabetes mellitus e hipoglicemia esteja hipo do que hipernatrêmico, tá? Pode acontecer a hipernatremia se houver massiva perda de fluido hipotônico, mas não é isso sempre que ocorre, beleza? A infusão do manitol, um diurético usado frequentemente, por exemplo, em trauma crânioencefálico, na própria insuficiência renal aguda, pode eventualmente causar algum nível de hipernatremia. Administração de diuréticos com perda de fluido hipotônico, por exemplo, a furosemida. Diurese pós-obstrutiva, que seria isso, professor? Por exemplo, aquele paciente felino com obstrução uretral, seja por tampão urólico, que você fez a desobstrução. Logo depois de desobstruí-lo, ele vai perder uma quantidade enorme de fluido pela urina. Ele tem o que a gente chama de diurese pós-obstrutiva. E aí, perdendo grande quantidade de fluido hipotônico, ele também pode se tornar hipernatrêmico. Queimaduras cutâneas, perdas do terceiro espaço, pancreatite, peritonite, são causas menos comuns. Na pancreatite, você tem vômito e eventualmente diarreia, e por esse motivo o animal pode estar hipernatrêmico. Na peritonite, o vômito é muito frequente e a perda de fluido para o terceiro espaço, leia-se cavidade abdominal, e por isso também pode ocorrer a hipernatremia. Então, pessoal, desses mecanismos todos são por perda de fluido hipotônico, tá? Mas os mais importantes são a insuficiência renal crônica, a insuficiência renal aguda, poliúrica e as perdas gastrointestinais. É o que a gente mais se depara na nossa rotina e são os que a gente mais tem que se preocupar em relação ao desenvolvimento de hipernatremia. Tudo bem? Vamos em frente, então. Retenção de excesso de sódio. Professor, o que é isso? É aquele mecanismo que eu falei quando o animal tem algum distúrbio no metabolismo, no equilíbrio do íon sódio. Isso é comum? Não, isso é muito raro, tá? É bem provável que vocês passem a vida inteira atendendo sem se deparem com um caso de hipernatremia decorrente da retenção de excesso de sódio. Lembrem-se que até agora a gente falou de hipernatremia decorrente da perda de água ou decorrente da perda de fluido hipotônico. Agora eu estou falando de hipernatremia por distúrbio do próprio sódio que fica retido no organismo sem ser eliminado apropriadamente. Perfeito? O que poderia causar isso? O hiperaldosteronismo primário é produzido por um tumor secretor na adrenal, um tumor que produz aldosterona. Qual é o papel da aldosterona? O papel da aldosterona, um deles, é trocar sódio e potássio no túbulo contornado distal e no túbulo coletor. Tá? Quando a aldosterona age, então o organismo retém o sódio e elimina o potássio pela urina. Retendo o sódio, o organismo também puxa a água e retém o cloro. Por isso que no hipoadrenocorticismo a gente tem perda de sódio e retenção de potássio, porque a aldosterona está insuficiente. Aqui é o contrário, você tem muita aldosterona, então você acaba retendo muito sódio e eliminando muito potássio. Então o que se espera nesse quadro é o contrário do hipoadreno. Em vez de ter hipercalemia e hiponatremia, você vai ter hipernatremia e hipocalemia. Isso é muito raro de acontecer. Eu, particularmente, nunca vi um caso de hiperaldosteronismo. Não que eu seja tão velho assim, mas é uma doença bastante incomum na prática clínica de cães e gatos. Bacana? Causas iatrogênicas, então administração de fluidos com excesso de sódio. Toxicose de sal, se eventualmente o animal ingere uma grande quantidade de sal, muita batata frita do McDonald's, do Burger King, né, muito sal, e evidentemente que isso é muito difícil de acontecer, né, pessoal? Incomum e improvável. Infusão de solução salina hipertônica, a gente pode usar por um motivo ou outro na rotina, e evidentemente se é uma salina hipertônica, o animal pelo menos transitoriamente vai ter uma hipernatremia. A terapia com bicarbonato de sódio para tratar normalmente acidose metabólica ou distúrbios de potássio. E aí, nesse caso, com o bicarbonato de sódio, a gente pode ter uma hipernatremia, no mínimo transitória.
enemas de fosfato de sódio pela absorção de sódio no trato digestivo e nutrição parenteral. Veja que ela está com asterisco porque é uma causa relativamente comum. Professor, o que é nutrição parenteral? É uma solução que a gente administra pela veia em animais que não estejam com a possibilidade de ingerir o alimento por via natural, em geral por mais de 3, 4, 5 dias. É uma solução em que a gente mistura glicose, aminoácidos e lipídios, faz então o cálculo, mistura tudo e administra via venosa. Essa solução pode levar a um quadro de hipernatremia, que em geral não é grave, não é preocupante. Tá bom, pessoal? Então vimos todas as causas de hipernatremia, seja por perda de água pura, seja por perda de fluido hipotônico ou, muito mais raramente, pela retenção do íon sódio no organismo. Bacana, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido as causas direitinho, porque agora a gente vai passar para as consequências do excesso de sódio. Vamos lá. Então, o que causa a hipernatremia? Qual é o problema de eu ter muito sódio no meu sangue? Lembrem que eu falei com vocês que o sódio, uma das funções principais, é ser uma partícula osmoticamente ativa. Se você tem muito sódio no seu sangue, você vai puxar a água de dentro da célula para dentro do compartimento intravascular. Primeiro você puxa do interstício e, consequentemente, na sequência de dentro da célula, causando um quadro de desidratação celular. Aonde que isso é mais nefasto? Aonde que isso é mais grave? No neurônio. Então, em geral, quando você tem concentrações de sódio acima de 170 miliequivalentes por litro, o organismo começa a puxar água intensamente do espaço intersticial e de dentro do neurônio, causando, então, um quadro de desidratação neuronal. Com essa passagem de fluido de dentro do neurônio, os vasos meningos começam a sofrer, a se romper, desenvolvendo, então, um quadro de trombose, infarto, hemorragia, isquemia no tecido nervoso. Não preciso nem dizer, você bem sabe que isso é absolutamente desastroso do ponto de vista neurológico. Do ponto de vista clínico, uma vez que você tem uma desidratação celular, tudo de vasos menígeos, isquemia, trombose, infarto, né? Então você vai ter sinais neurológicos que incluem ataxia, desequilíbrio, fraqueza, fasciculações musculares, então manifestação muscular de hipernatremia, convulsões, estupor e coma. Então, desenvolvimento de um quadro neurológico particularmente grave, particularmente preocupante. E como que eu determino o diagnóstico da hipernatremia? Tem grande dificuldade, né, pessoal? Basta mensurar sódio na circulação. A maioria dos laboratórios urbanos e veterinários fazem a dosagem de sódio. Existem alguns kits portáteis em que você pode adquirir, fazendo a sua própria clínica, concentração de sódio. Pode ser feito no aparelho de hemogasometria. Enfim, não há grande dificuldade em se mensurar o sódio no organismo do seu paciente. E uma outra informação que pode contribuir para o diagnóstico é que a urina do paciente com hipernatremia, em geral, está hiperestenúrica. Por quê, professor? Ora, se o paciente está hipernatrêmico, com a sua osmolaridade sanguínea extremamente aumentada, o organismo vai tentar reter a água para diluir esse sódio na circulação. Retendo água, ele concentra a urina. Então, libera o hormônio antidiurético, concentra a urina e retém água. Por isso que a urina vai ficar hiperosmolar, exceto na diabetes insípida. Por quê? Porque ele não tem ODH. Ele não tem ODH de forma apropriada, então ele não consegue concentrar a urina, nem que ele queira. Tá ok, pessoal? Então, terminamos o módulo de